Bem, pessoal, então a gente acabou de calcular o potencial elétrico de uma carga pontiforme, né? Esse potencial elétrico é dado para essa expressãozinha aqui. O potencial de uma carga pontiforme é dado por a carga, né, por 4πε0, Rzinho cursivo, onde R cursivo agora eu mudei aqui um pouquinho, porque antes eu tinha colocado a carga na origem do sistema de coordenadas, tá certo? Vou botar uma coisa mais geral agora. Eu vou colocar essa carga fora da origem. A carga é localizada na posição R', tá? Então, essa carga Qzinho está localizada na posição R', e R é o ponto onde a gente quer calcular o potencial, tá? Existe claramente um vetor de separação que vai da carga até o ponto. Aquele vetor Rzinho, aquele vetor Rzinho cursivo, não é isso? Aqui é um vetor Rzinho, né? Tá. Então, aquele vetor Rzinho cursivo, no caso, né? Tá bom? Ele vai da carga até o ponto, não é isso? Vai da carga até o ponto, né? Tá? Certo? Então, aquele Rzinho cursivo, acabei errando aqui, tá? Colocando mais outro vetorzinho ali, né? Então, aquele Rzinho cursivo, ele vai da carga até o ponto P, né? E aí, na verdade, ele é a distância, né? Até o ponto que você quer calcular o potencial, não é isso? Então, essa expressãozinha é só uma extensão daquele problema anterior, né? O Rzinho anterior normal, a gente troca por R cursivo, né? Esse R cursivo, vocês estão percebendo que é o vetor diferença entre Rzinho e R'. Então, o módulo dele que aparece, né? É por isso que o V é uma função escalar, por isso que aqui está em módulo. Então, isso vai ser R menos R' em módulo, tá? Certo? Esse é o potencial da carga pontiforme, né? Aqui eu desenho também para vocês exatamente o que? Uma superfície esférica, né? Que representa o quê? A região de potencial constante. Na verdade, o quê? Uma superfície equipotencial, tá? Você tem aqui, na verdade, uma superfície aí equipotencial, né? Tá certo? Né? Que representa aí o potencial da carga, né? Então, certo? A todos os pontos à mesma distância é recursivo, você tem aqui o potencial elétrico da carga Qzinha, tá bom? Então, você tem essa expressão para o potencial da carga pontual ou carga pontiforme. E se a gente tiver, ao invés de uma carguinha, um conjunto de várias cargas pontiformes, estacionárias também, tá? Várias cargas aqui, ó. Eu coloquei aqui representando uma carga QI, que está no vetor posição o quê? RI, tá? Uma carga QI que está no vetor posição RI. Bom, aí essa carga QI, ela também vai estar lá, né? A distância do ponto. A distância dela até o ponto P é o RI cursivo, né? É o RI cursivo, que é o Rzinho I menos R', tá? Menos R' aqui. Tá bom? Menos R'. A gente tem aqui, então, uma distribuição discreta de carga, né? Então, como é que seria o potencial elétrico dessa distribuição discreta de cargas, né? Então, você tem aqui uma carga QI, separada, a distância, a posição dela é RI, né? O vetor P, o ponto P, que a gente quer calcular o campo, o potencial, ele está a uma distância Rzinho, vetor R, e aí sim, né, a carga está separada por um vetor RI cursivo, né? Que é o R menos R', tá bom? Esse aqui a gente tem, né? Certo? É exatamente aqui o vetor separação, tá bom? Então, nesse caso, com a distribuição discreta de cargas, a gente vai lá e usa o princípio da superposição, que diz o quê? Que o potencial elétrico resultante, né, é exatamente uma soma de potenciais elétricos de cada uma dessas cargas. Então, vai ser exatamente, né, 1 sobre 4πε0, somatório de 1 até n, de QI por RI, já que são n cargas, né, já considera n cargas aqui, e vou ter exatamente, considerando n cargas, essa somatória, né, discreta do potencial de cada uma das cargas. Então, é muito fácil, é só usar o princípio da superposição quando você tem uma distribuição discreta de cargas. Não tem nenhum problema fazer o cálculo desse potencial elétrico, tá? O que acontece também é que a gente pode também, às vezes, ter uma distribuição volumétrica de carga, tá? É um caso bastante comum, né? Você tem uma esfera carregada, um cilindro carregado, um disco carregado, né? Um disco, né, com certa espessura. Bom, então às vezes você tem exatamente o quê? Então uma linha, né? Uma linha. Então você pode também ter outros tipos de distribuições, ou volumétrica, ou superficial, ou também linear de carga. Mas aqui eu estou ilustrando, para a gente começar a brincadeira, uma distribuição volumétrica de carga. Então, o que acontece? Eu vou pegar aquele objeto azul, né? Que seria a minha distribuição de carga, e digamos que ele tem uma densidade volumétrica de carga ρR'. Então, eu vou dividir o objeto em pequenos pedacinhos, que seriam essas caixinhas aqui, ó. Então, essa caixinha, se for muito pequena,
ela se aproxima de quê, pessoal? De uma carga o quê? De uma carga pontiforme, não é isso? Vai se aproximar de uma carga pontiforme, né? Tá? E aí, no caso, a gente tem como calcular o potencial dessa carga, né? Porque a gente já aprendeu a calcular potenciais de cargas pontiformes. Na verdade, se fosse uma distribuição de cargas pontiformes, a gente acabou de ver que o potencial teria essa expressão, tá? Teria essa expressãozinha aqui. Mas a gente vai fazer uma pequena mudança. O QI que aparece dentro da somatória, já que vai ser uma distribuição volumétrica, eu vou trocar ele por quem? Pelo dQ. O dQ que é quem? O dQ que é ρ, densidade volumétrica de carga, multiplicada por quem? Pelo elemento infinitesimal de volume, tá certo? Aquele RI que aparecia antes na somatória, que era a distância de cada carga até o ponto, tá certo? A distância de cada carguinha QI até o ponto P, eu vou substituir ele agora por um R cursivo, só vou tirar aquele I, o que na verdade acontece quando a gente mudar o valor de R', aquele valor de R, aquele vetor R, na verdade, né, o vetor R em si, ele vai mudar também de expressão, ou seja, o R' varia continuamente, então o R também vai variar continuamente. Então é só uma mudança. Ao invés desse RI ser discreto, ele torna-se agora uma variável contínua. Certo? Tudo bem? Vamos lá, pessoal, que rolou a emoção aí. O pessoal tá continuando aqui, olha só. Então aí é o seguinte, vai ter uma mudança aqui, que essa integral, né? Essa integral, desliga o microfone aí, pessoal. Pode ligar, não tem problema não, mas acho que estava rolando um debate aí, né? Ah, valeu, né, Wesley? Ó, então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, a integral, você vai substituir agora, no caso, aquela integral aquela somatória pela integral, né? Para falar a verdade aqui, não é isso? Você vai substituir a somatória pela integral, tá? Então, você vai fazer uma troca aqui, geral, não é isso, né? Então, também substitui a integral pela somatória pela integral, e aí você tem o potencial elétrico da distribuição volumétrica de carga, tá certo, né? Se ao invés de professor, se tivesse ao invés de um volume, eu tivesse uma linha, não tem problema. Você vai trocar ali, em vez de um ρ de tal, você vai trocar por um lambda dL', onde lambda é o quê? A densidade linear de carga, né? Tá? E se tivesse um disco carregado, aí também é a mesma coisa, você vai trocar o ρ de tal pelo sigma dA, como a gente usa bastante na notação, né? Que é exatamente o quê? O sigma agora é o quê? A densidade superficial de carga, né? Então é uma pequena modificação dessa equação, né? Ela é mais geral, até porque, na verdade, o que é uma superfície? Uma superfície é um disco, tipo um disco. Um disco é, de repente, um cilindro de espessura pequena, tá certo? O que é que seria um fio? Um fio é um cilindro de área também muito pequena. Então, na verdade, essas distribuições linear e superficial, na verdade, elas poderiam ser entendidas, né, como casos particulares de uma distribuição volumétrica, tá bom? Então, é mais interessante a gente focar mais na distribuição volumétrica, porque a linear e a superficial seriam casos particulares da primeira, tudo bem? Então, vamos aproveitar aqui e fazer um outro problema, né? Um problema do Griffiths, que é o problema 2.9, tá certo? E a ideia do problema é obter a equação de Laplace a partir do potencial elétrico de uma distribuição volumétrica de carga, que é essa que a gente obteve agora há pouco, tá bom? Então, vamos aplicar aqui o Laplaciano nos dois lados dessa equação. A gente aplica o Laplaciano nos dois lados, tá? Então, vai ficar um nabla 2, né, na integral. Mas, curiosamente, é a derivada da integral, que eu posso inverter aqui a ordem e fazer o quê? A integral da derivada. Como a derivada do nabla é especificamente em R, eu vou atuar aqui, ó. Exatamente desse 1 sobre R menos R'. Lembra que o ρ R' não vai ter derivada nele, né? Porque é derivada em Rzinho, tá certo? Curiosamente, a gente já fez isso aqui numa dessas aulas sobre lei de Gauss. Eu me lembro muito bem que a gente falou que o Laplaciano dessa função aqui, ó, dá menos 4π vezes a delta de Dirac de R menos R'. Então, se a gente substituir ali dentro, o 4π com esse 4π simplifica. Vamos jogar ali dentro essa expressão, tá bom? Certo? Vamos jogar ali dentro a expressão. Vamos pegar esse cara aqui e jogar lá dentro, tá? Certo? E aí, quando a gente jogar lá dentro, esse 4π com 4π vai simplificar. Esse vai ficar um menos 1 sobre ε0 aqui fora, tá bom? E aí vai ficar uma integral de ρ em R' da integral com a delta de Dirac. O que a delta de Dirac faz? Vocês lembram? Ela faz a função assumir o valor onde ela está centrada. Ou seja, como eu estou integrando em R',
a delta de Dirac vai fazer com que esse R' assuma um valor onde? Em R. Resultado. O Laplaciano do potencial, ele tem exatamente aquela forma que a gente discutiu antes, ó. É menos ρ por epsilon zero. Tá certo? Essa é a forma do Laplaciano para a distribuição volumétrica de carga. Para resumir um pouco a nossa aula de hoje, para revisar um pouco essa aula, eu coloquei aqui um quadro que está lá no livro do Griffiths, tá certo? A figura que está no capítulo 2, né, do Griffiths, que ele resume tudo. A gente tem 3 importantes grandezas: a densidade volumétrica de carga, o campo elétrico e o potencial elétrico. Tá certo? A gente discutiu essas 3 grandezas até então, né? A primeira, eu acho que foi o campo elétrico relacionado com a densidade volumétrica, que isso é dado ou pela lei de Gauss na forma diferencial, se a partir do ρ você pode encontrar o campo, né? Certo? Você tem uma relação com o campo, né? Na verdade, né? Certo? Se dado, é que seria essa seta aqui, né? Subindo. Então, dado o campo, você faz a diferencial dele e encontra o ρ. Mas também, dada a distribuição volumétrica de carga, você pode encontrar o campo, tá certo? Então, você tem exatamente essa via aqui, não é isso, né? A partir da densidade volumétrica, integra ela no volume e encontra o campo, não é? Bom, então você tem esse caminho. Claramente, também, a gente está trabalhando com cargas estacionárias. Também lembre que a gente tem um rotacional do campo elétrico igual a zero, né? Certo? Bom, aí a gente também viu, agora hoje, a definição de campo elétrico. A partir da definição do campo elétrico, definiu o potencial, para falar a verdade, definiu o potencial. Então, dado o potencial, você pode fazer o gradiente desse potencial e encontrar o campo, né? Você faz o gradiente do potencial e encontra o campo elétrico. Seria essa seta aqui do triângulo. Ao contrário, que foi exatamente a definição, o potencial é, na verdade, a integral de linha do campo, né? Se você faz a integral de linha do campo elétrico, você encontra o potencial. E, por fim, no finalzinho já, né, da aula de hoje, a gente também, ao longo da aula, fez esse caminho aqui, ó, que é a chamada equação de Laplace, né? Dado o potencial, você pode encontrar o quê? A densidade volumétrica de carga, ou, agora, já no finalzinho, a gente viu que, dada a densidade volumétrica de carga, você pode encontrar o quê? O potencial. Então, são exatamente esse triângulo, né? É um complemento, né? Que mostra como a gente pode partir de uma grandeza, como ρ, E ou V, e encontrar, na verdade, uma outra grandeza. Tá certo, pessoal? Então, por hoje aí, é só. Um abraço a todos.